A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9, versículo 10. Nós vamos continuar aqui. No final nós vamos cantar mais. Amém? Tome o seu assento, pode ficar à vontade. Diz assim o texto, Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo, toda a tua renda, e se encherão. Nós estamos falando sobre princípio e promessa. Então há uma condicional. Se nós honrarmos o Senhor vai encher fartamente os nossos celeiros. Não vai faltar nada. Nada daquilo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus. Deus vai nos dar aquilo que precisamos para cumprir o propósito dele. Vira para alguém e fala assim, ó, primícias. Dá uma sacudida aí e fala primícias. Ontem nós conversamos um pouco sobre a questão, o porquê o Senhor, Ele colocou algumas festas, para ser mais objetivo, Ele colocou 7 festas. Israel, eles festejam 7 vezes do ano, e cada festa tem um significado. Aí nós falamos sobre a festa da Páscoa, que simboliza a libertação do povo de Israel, lá do Egito, também do domínio de Faraó, que para nós representa Cristo morrendo no Calvário para nos libertar das obras das trevas. Nós falamos também sobre a festa dos pães asmos, que está lá no capítulo, ou Salmo 24, que fala sobre aquele que é puro de mãos e puro também de coração, que fala de Jesus, o Santo. João Batista vai dizer que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas para nós também, os pães asmos significa santificação, que é uma festa também que tem em Israel. E nós falamos também sobre a festa que começava no domingo, a festa das primícias. E eu quero ler com você, só para que você possa, você que não veio ontem, você possa entender um pouco sobre o que o Senhor está nos ordenando. Capítulo de número 23, versículo 9 e 11 de Levítico. Ordenança do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, quando tiverdes entrado na terra em que vos dou, uma terra que o Senhor estava dando ao povo de Israel. Fizeste a colheita, levareis ao sacerdote um feixe das primeiros frutos da sua colheita, e se moverá o feixe diante do Senhor para que sejais aceito. O sacerdote moverá o feixe no dia seguinte ao sábado. O capítulo de número 8, versículo de número 8, diz que Deus ordenando ao povo: quando vocês plantarem nessa terra, vocês vão colher nessa terra. Mas nem todas as plantações chegavam no mesmo tempo. A história bíblica e o costume judaico diz que a cevada era a primeira a produzir, a ficar madura. Então no primeiro dia, que é o domingo, que representa para nós a ressurreição, tinha que pegar o feixe e levar ao templo e consagrar. Para que nós possamos entender o que significa isso, eu quero só citar uma frase para vocês que diz: quando eu pego das minhas primícias e levo ao altar do Senhor, eu estou consagrando toda a colheita. Toda a colheita.
Romanos capítulo de número 11, versículo 16 diz: se as primícias são santas, também a massa é santa. E se a raiz é santa, também os ramos são santos. Diz mais, capítulo de número 15, versículo 20, de 1 aos Coríntios: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então a festa das primícias, na tipologia bíblica, representa Jesus. Jesus, quando no primeiro dia de domingo, último dia, Jesus ressuscitou. A Páscoa começava no dia 14 de Abibe, uma sexta-feira, passava o sábado. Quando era no domingo, primeiro dia da semana, Deus está dizendo: vocês vão trazer um feixe que na simbologia significa Jesus, aquele que vos libertou do cativeiro, aquele que vos libertou da prisão. Vocês nunca podem esquecer disso, que vocês têm um libertador, alguém que libertou vocês. Outrora vocês estavam presos, hoje vocês estão livres, porque Ele morreu em vosso lugar. Isso é muito importante para aquilo que nós estamos construindo, porque o que nós queremos é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas precisamos compreender, para termos uma vida cheia, para ser uma casa do Espírito Santo, não uma passagem. Nós não podemos ser uma passagem, nós temos que ser casa. No Velho Testamento, por ser algo simbólico, o Espírito Santo não morava nas pessoas, porque Cristo ainda não tinha santificado. Então no Velho Testamento o ser humano era uma passagem. O Espírito Santo vinha, dava a palavra profética e logo após voltava. No Novo Testamento, como Jesus foi o primeiro dentre os mortos, o que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia está dizendo que Jesus morreu como todo mundo. A diferença é que Jesus morreu na cruz, mas Ele morreu. Capítulo 4, versículo 8 de Efésios diz que antes dele subir aos céus, Ele foi levado ao inferno, porque a morte reinava sobre o homem. E Jesus foi o primeiro dentre os mortos a vencer a morte. Ele é a nossa primícia, o primeiro, aquele que venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque o diabo não encontrou em Jesus culpa, nem pecado, nem mancha, nenhuma transgressão. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas como Jesus não tinha pecado, a Bíblia diz que ele chegou ao inferno. Capítulo 16 de Lucas, antes de Jesus ir aos céus, tem uma parábola que explica que o diabo levou ele lá no inferno, levou ele como prisioneiro. Mas chegando lá, entenda bem, inferno significa lugar invisível. Capítulo 26 e 27 de Mateus diz que na ressurreição de Jesus, o triunfo de Jesus não foi a sua morte, mas foi quando ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a Bíblia vai dizer que houve um terremoto. A terra se abriu. E quando ele foi aos céus, ele levou consigo o cativeiro. Toda pessoa que morreu, desde Abel até Cristo, pessoa que morreu com a esperança do Cordeiro, foi levada ao terceiro céu. Então Jesus é a nossa primícia, aquele que ressuscitou dos mortos. Então quando nós estamos em um culto, quando nós estamos vivendo por essa terra, tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que entender e consagrar as nossas primícias ao Senhor, porque isso é um memorial. Nós lembramos da morte, da ressurreição do Senhor, nós lembramos do grande livramento que o Senhor nos deu. Capítulo de número 3, versículo de número 15 do livro do Gênesis. Nós vamos ler isso, eu quero que a igreja leia comigo, por favor. Capítulo de número 3, versículo 15
do livro do Gênesis, todo mundo no 3. 1, 2, 3. Foi a primeira palavra profética sobre Jesus, o libertador. Então, quando o Senhor está dizendo, honra o Senhor com as tuas primícias, está dizendo, não esqueça que a liberdade ao qual nós temos hoje foi conquistada por Jesus. Se nós estamos vivendo este tempo hoje, foi Jesus que nos entregou, nos doou isso. Capítulo de número 7, versículo 38 do livro de João diz: quem crê em mim, o Senhor Jesus dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Promessa. Isso aqui é uma promessa. Agora observe bem um princípio. Isto ele diz a respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que crescem. Parte B do versículo. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. A glorificação de Jesus foi quando ele foi para a cruz. Por isso que ele diz no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Creia em mim, eu vou libertar vocês. Vocês estão presos a essa mentalidade terrena. Ele estava dizendo isso aos seus discípulos. Vocês estão presos a essa mentalidade, eu vou libertar vocês. Aí ele está falando que ele ia para a cruz, ele ia morrer na cruz. No capítulo de número 14, versículo 6, ele vai dizer assim, ó, eu sou o caminho ao Pai, eu vou reconciliar vocês ao Pai. Então, quando eu entendo que a minha vida, que eu estou vivendo hoje, não é mérito meu, não é esforço meu, porque a Bíblia também diz, capítulo 2, versículo 8, de Efésios: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9, não vem por obras, não é o que você está fazendo. Não é o que você está fazendo. A vida que você vai ter em Deus não é por aquilo que você está fazendo, é por aquilo que Ele fez. Jesus a fez por nós. Capítulo 15, versículo 5, 3, 4, 5 de João vai dizer, ele dizendo, só uma frase: sem mim nada podereis fazer. Então nós compreendemos que a centralidade da Bíblia é Cristo. Nós compreendemos que Ele está no início, no meio e no fim. E não tem como viver uma vida abundante se nós não honrarmos o Senhor Jesus. Não tem como viver como um rio fluindo de nós, que é o poder do Espírito Santo, saindo de nós, se nós não primeiro glorificarmos a Jesus. Então esse entendimento de primícias é entender que Ele é o autor de tudo. Então nós precisamos honrar o Senhor na nossa vida, desde que nós acordamos, viver uma vida pautada na palavra, honrar o Senhor. Um estilo de vida não é um momento, é um estilo de vida, é uma entrega ao Senhor. Por isso que o salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É Ele que vai nos colocar na terra que mana leite e mel. Aí o texto, o capítulo de número 37, versículo 25 de Salmo vai dizer: fui moço, agora estou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência medirá o pão. Então, se nós voltarmos ao versículo ontem, o justo é como uma aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Porque o justo faz o que é certo, e o que é certo é glorificar o Senhor Jesus. Isso que é certo.
é reconhecer que as oportunidades que nós temos hoje é o Senhor que tem nos dado. Nós não podemos deixar o nosso coração se embriagar com os cuidados da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O próprio Senhor Jesus, ele vai contar uma parábola. Capítulo 12 de Lucas, ele vai dizer que um certo homem fez uma grande colheita. Ele vai dizer para si mesmo que tinha colhido muitos grãos. E ele diz: que farei? Eu vou derrubar os meus celeiros antigos e vou construir outros maiores e vou guardar lá os meus grãos. Aquele homem, primeiramente, ele colheu sementes. Ao guardar, ele guarda os grãos. Deixa eu explicar algo para você. Quando você trabalha somente para você, para o benefício próprio, você tira o poder da semeadura. Uma semente, quando você pega ela e guarda para si, você transforma ela em grão e você come. Aquele homem diz: eu fiz uma grande colheita, eu peguei muitos grãos. Ele está pensando somente nele, ele não plantou em alguém. E Jesus nos ensina: de graça você recebeu, de graça também você dá. Jesus nos ensina a plantar. E o texto está dizendo que o Espírito Santo, ele não vai fazer de você uma represa, não vai fazer de mim uma represa, mas um canal, vai jorrar. A vida de Deus em mim tem que jorrar nas pessoas que estão à minha volta. Então aquele homem vai dizer: eu vou construir outros celeiros maiores e vou guardar lá os meus grãos, e vou dizer à minha alma: alma, agora você tem em abundância, descansa, dorme, folga-se, fica tranquila. Mas uma voz à noite falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Se nós começarmos a viver neste mundo e o inimigo quer fazer isso, nós vamos nos embriagar com os cuidados da vida. Lucas capítulo de número 21 e versículo 34. Por isso que o Senhor, ele ordenou a festa das primícias. É para que possamos lembrar que outrora éramos escravos do pecado, éramos prisioneiros, mas Jesus morreu na cruz para nos libertar, e a vida que vivemos hoje, vivemos em Cristo. Paulo diz: não vive mais o eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Mas o inimigo, ele quer que você esqueça disso. O inimigo quer que você fique embaraçado com as coisas da vida, a ponto de esquecer da adoração ao Senhor. Muitas pessoas, quando lê o capítulo de número 8, capítulo 3, versículo 8, honra o Senhor com as tuas rendas e tuas primícias. As pessoas pensam que Deus quer dinheiro. Não, não, Deus não precisa de dinheiro. E Deus também não precisa de honra. Se você honrá-lo ou não, Ele continua sendo Deus, porque Ele é imutável. Não pensa porque agora estou honrando, Deus cresceu mais um pouco. Não, não. Quem precisa reconhecer Deus na vida somos nós. Por favor, se você quiser acompanhar Malaquias capítulo de número 1, a partir do versículo 6. O filho honra o seu pai, e o servo ao seu senhor. O texto está dizendo que o filho honra o seu pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, aonde está o meu temor? Deus está dizendo a um povo que esqueceu do Senhor, um povo que começou a trazer à casa do Senhor animais cegos, animais conchos, animais com defeitos, porque não entendia que a simbologia daquele animal era Cristo, a perfeição, primícia, primeiro, o bom. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento, discernimento bíblico. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Irmão,
Se nós obedecermos os princípios, as promessas de Deus vão nos encontrar. Se nós entendermos quem é Jesus na nossa vida, é suficiente para você viver uma vida abundante. Quando nós entendemos que nós temos que confiar nele, não nos nossos braços, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz dele o braço forte. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 26 de 2 Crônicas, de um rei, que o rei Uzias começou a ouvir o Senhor. Ele começou a ouvir um certo profeta chamado, se não me falha a memória, Zacarias. E ele começou a ouvir aquele homem, ele começou a crescer, a prosperar, mas chega um momento que o coração daquele homem foi tomado pelo orgulho. O problema maior não está quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos na prova, porque quando nós estamos embaixo, o vento não é tão forte, o frio não é tão forte. A maior luta do ser humano é quando ele começa a crescer e subir a montanha, porque lá o vento começa a soprar, lá o frio é maior, lá o número de pessoas são menores. É lá que nós temos que estar com o nosso coração preparado para render graças ao Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que nós não podemos esquecer do nosso Salvador. Nós temos um Salvador porque um dia andávamos perdidos, e hoje nós temos um Salvador. Eu tenho um Salvador, um remidor, então eu rendo a Ele primícias. Eu não posso esquecer do meu Deus, eu não posso esquecer do meu Senhor. Davi, ele falava isso: bendiz, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Se nós não conseguimos ser fiel num pouco, como o Senhor vai colocar nós em coisas grandes? Se nós não conseguimos render graça a eles, bendizer o Senhor, como o Senhor vai nos colocar em lugares grandes? Mateus capítulo de número 23, versículo de número 37 diz: disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração. Aqui está falando de entendimento, razão, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, primícia. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, Ele tem que estar no lugar que nada vai tirar de lá. Só para você entender mais um pouco, nós temos o costume, em um aniversário, geralmente, quando vai cortar o bolo, faz-se uma pergunta: para quem você vai dar esse primeiro pedaço de bolo? Aí a pessoa escolhe uma pessoa e doa aquele primeiro pedaço de bolo. Ela está dizendo: essa pessoa, ela tem um significado muito importante na minha vida. Todo mundo aqui foi convidado para a minha festa de aniversário, mas essa pessoa, ela está acima. Eu tenho um carinho maior com essa pessoa. Aquele bolo é a primícia, é o princípio de honra. Nós precisamos entender isso. Jesus nos ensina isso. Cuidado, você não pode adorar o Senhor e adorar Mamon. Cuidado, Mamon quer tomar o seu coração, o mundo quer tomar o seu coração. Cuidado, não deixe o trono, não deixe ninguém tomar esse trono, não deixe ninguém tirar Deus desse lugar. Por isso que Jesus ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Princípio, promessa: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós compreendermos o que é primícia na nossa vida, nós vamos viver uma vida abundante no Senhor. Quando nós compreendermos que hoje nós temos vida, e vida com abundância, porque Ele venceu por nós. Então, quando Israel se reunia para festejar a Páscoa, estava falando de libertação. Quando Israel se reunia para festejar a festa dos pães asmos, estava dizendo: nós somos uma geração eleita,
capítulo de número 19 do Êxodo, versículo de número 5 e 6. Nós somos um povo separado. Então, quando Israel se reunia para festejar a festa das primícias, estava falando também uma profecia para o futuro. Estava falando de Jesus, aquele que ia ressuscitar dos mortos. Se você quiser acompanhar 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Entenda bem. Paulo estava esclarecendo para aquele pessoal. O povo não tinha esclarecimento sobre arrebatamento, mensagem ao qual quase não se prega muito hoje. Ele está dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Ele está falando, o povo do mundo não tem esperança. Eles ficam tristes quando uma pessoa parte. Eles não acreditam que Jesus venceu a morte. Eles não acreditam que vão rever a pessoa que morreu em Cristo. E Paulo está dizendo: aquelas pessoas que não têm esperança, eles ficam tristes, mas nós não. Nós não podemos ficar tristes acerca daqueles que já dormiu no Senhor, porque nós temos o entendimento que o nosso Jesus, o nosso Salvador, venceu a morte. A morte já não tem domínio sobre aquela pessoa que entregou a sua vida a Cristo. E ele continua dizendo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quando nós estamos falando de primícia, nós estamos falando de Jesus, de um Jesus que morreu na cruz e foi levado ao inferno, lugar invisível, mas chegando lá não tinha culpa, não tinha pecado, e ele venceu a morte, e ele tomou a chave do inferno, ele tomou a chave da morte e pegou as pessoas que morreram, desde Abel até ele, que morreram com a esperança, e levou para o terceiro céu. Capítulo, se não me falha a memória, capítulo 4 de Apocalipse começa a ensinar sobre isso. Você tem esperança no seu coração? Se você partir hoje, você vai para o céu? Muitas vezes nós festejamos, alegramos porque conquistamos uma casa boa, um carro novo, uma posição, um cargo, tudo. Os discípulos chegou em Jesus, pulando para cima, se alegrando. Nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, as pessoas foram impactadas, tudo. E Jesus falou assim: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa tem que ser a nossa maior alegria. Porque o seu nome está escrito lá? Porque Jesus é a nossa primícia, é aquele que venceu a morte. É o primeiro dentre muitos irmãos. Ele é o primeiro. E o texto continua dizendo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem. Se Jesus não tivesse ressuscitado, aqueles irmãos não tinham sido libertos do poder da morte. Ele estava prisioneiro. Por isso que Jesus fala no Getsêmani, ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito segundo a tua vontade. A vontade de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor. Conhecimento te liberta.
conhecimento de Deus, quem é Deus. O conhecimento da palavra faz você fluir em Deus. O conhecimento é libertador, mas vamos continuar. Mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, Paulo está falando dele, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor. Eles acreditavam que Jesus ia voltar e eles não iriam passar pela morte. Esperança. Você está esperando Jesus, irmão? É a primeira coisa que nós temos que ficar atento, é com o arrebatamento da igreja. Lembro muito bem, ainda criança, adolescente, na igreja de Santa Teresinha de Goiás, quando o pastor Álvaro dizia: eu era adolescente, não participava da ceia ainda, ficava com vontade de comer aquele pão, beber aquele cálice e ir embora chorando. E o pastor pregando e falando: irmãos, hoje pode ser a nossa última ceia neste lugar. Pode ser a nossa última ceia. Nós jamais podemos esquecer que nós estamos aqui como peregrinos. Nós não somos desta terra, nós não somos deste mundo. Nós temos uma casa e a nossa alma, o nosso espírito clama pela eternidade. Nós temos que guardar a esperança que o Senhor pode vir nos buscar a qualquer momento. Isso é primícia. Viver neste mundo como peregrinos. Nós não somos daqui. Pastor, que mensagem diferente. Nós estamos esquecendo que nós temos uma casa e não é aqui. Por isso que o Espírito Santo está ativando a igreja dele. Por quê, pastor? Porque a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Primeira coisa que eu preciso pensar: eu estou fazendo a vontade do Senhor? A minha prioridade é reino, é honrar o Senhor. Diz mais o texto: nós, os vivos. Quem está vivo aí? Quem está vivo? Você que está vivo. Vivo porque Ele nos deu vida. Estou falando de uma vida em Deus. Estou falando de estar enxertado na oliveira verdadeira. Nós que estamos vivos, o que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum nós vamos preceder os que dormem. De modo algum nós vamos chegar nos céus primeiro. Não é assim que funciona. Nós não vamos chegar primeiro. Nós vamos chegar primeiro que aquelas pessoas que morreram. Aí o texto continua dizendo: portanto o Senhor mesmo, dando a sua palavra de ordem, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ramai, Courabassúbia. Essa é a nossa esperança. Mas esses mortos que vão ressuscitar, porque primeiramente alguém construiu um caminho que nos leva a Deus, e se chama Jesus. Capítulo de número 19, versículo, vamos ler. Hebreus capítulo de número 19, capítulo 10, versículo 19. Gostaria de ler com vocês esta passagem, só para você compreender. Eu quero que você saia daqui pensando: eu não sou desse mundo.
eu vou usufruir de tudo aqui, mas o meu coração não vai ficar nessas coisas. Eu não vou me embriagar com isso. Diz o texto. Vou só trocar essa versão. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não é aqui a casa de Deus. Jesus, quando morreu na cruz, Ele santificou os céus primeiro. Nós não vamos entrar nisso, não vamos abrir este leque. Diz ainda: e Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos nós com ousadia, verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência. Diga comigo, má consciência. Por favor, 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 19, se não me foge da memória. Se não for isso, está na Bíblia. 1 Timóteo capítulo de número 1 e versículo 19. Conservando a fé. Todo mundo, conservando a fé e a boa. Diz mais. Consciência, raciocínio. Cuidado, irmão, para que os cuidados na vida, o inimigo, o diabo, ele vem roubar, matar e destruir. Cuidado para que o inimigo não venha colocar uma semente no seu coração, porque o semeador disse que ele semeou em 4 terrenos, que representam o nosso coração. Terra, só um era fértil. Cuidado para não termos a nossa consciência estragada pelo nosso inimigo. Diz mais: da má consciência e o corpo lavado com água limpa, santificação. O que é água limpa? Paulo vai dizer em Efésios que é a purificação pela lavagem da água, como pela palavra. A palavra vai nos purificando. Paulo vai dizer também no capítulo de número, em Hebreus, me fugiu aqui o versículo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, processo, limpeza. Diz mais ainda: tenhamos firme a confiança da nossa esperança, porque fiel o que nos prometeu. O que o Senhor te prometeu? Eu venho buscar vocês. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ele vai nos tirar deste mundo, porque este mundo é o Egito, ao qual tem um dominador que é Faraó, que está aprisionando as pessoas. Não é aqui a nossa morada. Então o Senhor um dia vem nos buscar. Vamos voltar, por favor, para o capítulo de número 4, versículo de número 13 a seguir. Eu quero só terminar aqui esse entendimento, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Quem é esse Senhor? O nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Remidor. Nós vamos nos encontrar com Ele. Oh, aleluia! Assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos voltar para lá. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Primícias.
Nós temos que compreender isso. As pessoas estão esquecendo que existe os céus. Estão esquecendo disso. Então, quando o Senhor ele ensina sobre primícia, Ele está dizendo: quando você trazer a servada, está dentro de uma linguagem tipológica, está dizendo de Jesus que vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele vai vencer a morte. Ele vai ser o primeiro dentre muitos. E ele agora assume uma posição de mediador entre o homem e Deus. Ele exerce agora uma posição de salvador. O interessante é que agora a Bíblia vai dizer que Ele não nos deixa órfãos, Ele nos dá o Espírito Santo. Mas a Bíblia também vai dizer que o trigo, depois de 40 dias, primeiro chegava a cevada, depois de 40 dias chegava o trigo, que aponta para o Pentecoste, outra festa, que nós não vamos entrar, mas entenda bem, para nós fluirmos neste mundo, viver uma vida abundante neste mundo, nós não vamos conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Então, quando eu entendo, eu glorifico o Senhor, eu entendo que Ele é o meu Salvador, eu me rendo diante dEle, eu exalto o Senhor. O que Ele vai me dar? Ele vai me dar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai começar uma obra em mim e uma obra através de mim. Aí o Espírito Santo vai me trazer a nós, a igreja do Senhor. Ele vai trazer o fruto do Espírito, que é uma testificação que Ele está na nossa vida, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé e temperança. Mas também o Espírito Santo vai capacitar você, irmão, você, igreja. Ele vai capacitar a igreja com dons espirituais, que são 9. Ele vai capacitar a igreja com dons ministeriais, que são 5. O que é isso? Porque nós temos que agora entender que precisamos ganhar mais pessoas, conduzir mais pessoas a Jesus. Por isso que o pastor está insistindo: vamos nos encher do Espírito Santo, vamos deixar fluir. Esse é o entendimento. Mas como vai fluir o Espírito na minha vida? É quando eu entendo que Jesus é o Salvador, Ele é o centro de tudo na minha vida. Não tem como viver sem Ele. Então eu tenho que honrar Jesus desde o momento que eu acordo, eu durmo, dormindo. Ele tem um lugar de excelência no meu coração. Vamos colocar de pé. Quer viver uma vida abundante? Entrega a sua vida ao Senhor. Seja servo dEle. Seja servo do Senhor. Quer viver uma vida abundante? Glorifica Jesus. Fala: hoje eu sou livre. Hoje eu sou mais do que vencedor por intermédio de Jesus, aquele que me livrou das prisões. Quando eu tenho esse entendimento, o meu homem interior, ele vai crescendo dia após dia. Aí eu começo a enxergar o mundo não com a ótica de um Adão caído, mas eu começo a enxergar o mundo com a ótica de Jesus. Então todo ambiente que eu chegar, eu sou um agente de transformação. Todo ambiente que eu chegar, você e eu, como igreja, nós somos um agente de transformação daquele ambiente. Por quê, pastor? Porque os nossos ouvidos foram abertos. Quando o homem no jardim ele peca, a sua audição, ele perde a audição espiritual. Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós tornamos a ouvir. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós passamos a ouvir a voz de Deus, nítida.
O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E uma das primeiras frases que Adão ouve, escuta de Deus, a ordem era cultivar o jardim, cuidar do jardim, cuidar do ambiente, criar um ambiente. Jesus, o primeiro lugar que ele foi, depois que ele foi batizado, no capítulo 4, versículo 12 de Mateus, ele foi em um lugar onde as pessoas estavam à beira da morte, e a Bíblia diz que a luz raiou ali. É você, irmão. Por isso que a Bíblia diz que você é luz do mundo. Você escuta, você não retém, você não é represa, você fala. Você fala, o Espírito faz, porque o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Para ele fazer, você tem que falar. A visão de Ezequiel era um vale de ossos sequíssimos. A pergunta de Deus: pode reviver esses ossos? A resposta é: tu sabes. Então profetiza. Quando ele começou a profetizar, começou a acontecer um ruído, vento dos quatro cantos. O vento tem uma tipologia do Espírito Santo, o Espírito de vida. O Espírito de vida começou a trazer vida naquela nação, porque aquele vale de ossos secos, sequíssimos, significava Israel, que estava afastada do Senhor. Então, quando a igreja começa a profetizar vida, salvação, libertação, o Espírito Santo começa a trabalhar. Você não entendeu ainda. Quando você começa a usar a sua palavra, construa um ambiente diferente aqui, Jesus. Transforma isso aqui, Jesus. Profeta, pastor Isaías e pastor Adriana. Estava hoje com o pastor lembrando quando ele começou a fazer os buracos aqui nesse templo. Parecia uma cisterna quadrada, grande. Vai acontecer uma igreja aqui. Deus vai mudar esse ambiente. Deus vai transformar esse ambiente. Deus vai curar pessoas aqui. Deus vai restaurar famílias aqui. Deus vai abençoar jovens aqui. Deus vai levantar homens e mulheres neste lugar. Deus vai fazer. E o Espírito Santo: eu vou fazer mesmo. Eu vou fazer. Você está falando. Aí ele começou a construir. Não fique calado no ambiente que Deus está falando. E oramande courabá, súbia. É você. O poder da palavra. Fale pela autoridade da palavra. Começa a profetizar. Começa a criar este ambiente. Está caótico, está ruim. Não. Você não pode enxergar assim. Você tem que enxergar com a ótica do Senhor. Ele chegou naquele ambiente onde a morte, a escuridão estava. Ele chegou como luz. Chega como luz. Você é a esperança deste mundo. Você é um filho de Deus. Então anda dentro do propósito do Senhor. Anda dentro do propósito do Senhor. Quando você começa a movimentar e começa a falar, o Espírito Santo começa a soprar e começar a organizar o ambiente, porque quem faz é Ele. Você é simplesmente um canal de Deus para essa geração. Você é um canal, você é um profeta. Toda honra e glória seja do Senhor. Você é um vaso, e é um vaso de barro, porque é a excelência dele. Então abra a tua boca e profetiza, e deixa que Ele vai fazer. O Espírito Santo vai fazer a obra nas nossas vidas, ao nosso redor. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Eu canto, ideraba, soube, canto, rabanaba, súbia.